boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma e última noite da SOQS 2021. Né, Marcos? Que pena, vai ser uma noite muito especial e vai ser muito bacana. E para fechar com chave de ouro, esse evento que não é nosso, é de vocês. Então, sejam muito bem-vindos e você é um convidado muito especial para nós. Então, esse evento é uma iniciativa do Você Mais Cooperativo, com foco na gestão do quadro social. Eu sou Eduardo Pessoa e estou em parceria aqui com o nosso amigo Daniel Oliveira, que é o cara idealizador desse evento. Hoje, o tema é muito bacana, show de bola, e tem tudo a ver com o cooperativismo. Experiência do cliente. Como engajar os associados no dia a dia da cooperativa. Opa! Será que nós teremos essa resposta aqui hoje? Olha só, estou ansioso demais para esse bate-papo. E, para isso, nós trouxemos o Mark Schuster. Possui mais de 26 anos de atuação no cooperativismo, fundador do Planeta Cooperativo, cofundador do Jeito Coop, atualmente diretor da Transpocred, possui experiência na prática na implantação de modelo Disney no cooperativismo. Rapaz, isso é show de bola. Graduação em contabilidade, pós-graduação em finanças, marketing e gestão, inteligência competitiva. Especialista em governança cooperativa pelo IBGC. E o Daniel Oliveira, aproveitando aqui a deixa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Cooperativista há mais de uma década, referência quando o assunto é desenvolver estratégias para o desenvolvimento das cooperativas e seus associados. Foi um dos 35 jovens escolhidos para participar do programa Somos Líderes, se não me engano, o primeiro, né, Daniel? E a primeira turma, não é isso? Visando o desenvolvimento dos jovens, das jovens lideranças. Então, Marcos e Daniel, muito obrigado pela disponibilidade de vocês para estar conosco nessa noite. E aos que estão aqui conosco, podem interagir pelo chat ou por vídeo, fiquem à vontade. Só levantar a mãozinha aí nas reactions, que está embaixo no menu. Só clicar ali, levantar a mãozinha que a gente abre espaço para vocês, porque o Marcos, ele curte muito essa interação e é um cara extremamente engajador, vocês vão ver. É show de bola. E aproveite para tirar umas fotinhas, fazer o registro, tirar o print da tela e compartilhar nas redes sociais, marcando lá hashtag SOQS 2021 e o canal Você Mais Cooperativo. A gente vai ser muito grato a vocês. Bem, então, para começarmos essa noite nossa, Marcos, como engajar os associados no dia a dia da cooperativa? Mas antes, se apresente, por favor, a nós, que eu não acredito, mas só por mera formalidade, se apresente para as pessoas que não te conhecem, por favor. Beleza, Dudu, vou me apresentar então. Eu só não estava combinado esse negócio de entregar a minha idade, porque falar que tem 26 anos já entregou que eu sou velho pra caramba, hein? É que você nasceu no cooperativismo. É que eu comecei com 2 anos, né? Comecei com 2 anos, então tá tudo certo aí. Eu vou compartilhar a tela com todos aí. Obrigado mais uma vez, Dudu, e Daniel também pelo convite, né? Estamos juntos, né? A gente conversou aí até hoje à tarde também, um pouco eu e o Daniel. E sempre que eu interagi, primeira vez que interajo contigo, né, Dudu, mas ele já me contou muito da tua participação, da tua história, da tua importância e do teu olhar para o cooperativismo, que tem muito o nosso olhar também, de mantermos esse movimento evoluindo sempre, mas mantendo sempre a nossa essência muito viva, as nossas raízes muito vivas. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação e para falar um pouco desse tema, né, que pode ser uma pergunta de, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões, né, como engajar, mas é que cada cooperativa, cada realidade tem a sua forma de engajar, e a ideia aqui é compartilhar um pouquinho, sim, um pouco dessa minha história dentro do cooperativismo, mas falar um pouco do meu currículo, aquilo que eu vejo que é o principal do meu currículo, que tem a ver com esses itens em verde aqui marcados, que eu sou filho do Edgar e da Noêmia, sou irmão da Eliette, nós somos 2 filhos, né? Eu sou casado com a Cristiane e sou pai da Bianca. Então, esse aqui é o que mais resume o meu currículo, a minha trajetória. E essa trajetória, ela tem, para falar de experiência, antes de falar de experiência de cliente, alguma coisa assim, né? Porque tem uns nomes bem chique, né? Customer Experience, né? Um negócio assim, pô. Agora, então, vou falar o que é experiência mesmo. Experiência é poder tomar um banho de chuveiro elétrico depois de tomar banho com esse balde
balde com ducha, ducha com balde, não sei como é que chama, mas o que eu sei é que isso aqui está na minha memória, na época que eu morava lá no interior, né? Meus pais são agricultores, fui agricultor até os meus 16 anos, e é o que eles usavam, né, antes de ter energia elétrica, porque não tinha energia elétrica na propriedade rural. A luz não chegava naquela região, em muitas regiões, e hoje em dia ainda tem locais assim, né? Mas foi possível chegar à energia elétrica por conta de uma cooperativa. Essa cooperativa, ela é uma cooperativa da região que, antes de chegar essa luz, esses dias eu estava falando com minha mãe, perguntei o que mudou, o que mais mudou quando teve energia elétrica, o que facilitou para vocês? E ela comentou que o que mais facilitou foi não precisar puxar a água do poço de forma manual com o balde, né? Para abastecer tanto para os animais como também as questões domésticas, né, dentro de casa. Então, foi algo que eles conseguiram viabilizar, depois colocaram motor. E a cooperativa é a Sertil. A Sertil é uma cooperativa de 3 de Maio, lá do noroeste do Rio Grande do Sul. Então, fica aqui honrando essa história, agradecendo a essa cooperativa que há tanto tempo vem levando energia. Eu lembro que o slogan que eles tiveram por um tempo foi Sertil, conforto, força e luz. E eles continuam nessa trajetória tão bonita. Então, fica aí o agradecimento, o reconhecimento de que a Sertil, né, hoje eles têm, inclusive, um manifesto que eles falam que a nossa energia é para frente. Então, um abraço a todos, agradecimento a todos aí que fazem parte da Sertil, que fizeram parte, que fazem parte, que estão levando essa cooperativa à frente. Uma outra cooperativa que foi muito importante na nossa família, na minha vida, foi a Cotrimaio, uma cooperativa agropecuária, onde nós produzimos leite, soja, milho, e aí entregávamos toda a produção na cooperativa e também comprávamos na cooperativa. E aí na Cotrimaio também tem uma ligação, porque foi nesse local ali, ó, no cantinho, que eu comecei a minha trajetória profissional dentro da Sicredi Noroeste. Era um posto avançado que fazia as atividades dentro da cooperativa agropecuária. Então, como muitas outras, ela surgiu também muito ligada à cooperativa agropecuária. Então, ali iniciou minha trajetória no Sicredi Noroeste, que é uma cooperativa que foi a minha escola dentro do cooperativismo, me abriu muitas oportunidades para me desenvolver como ser humano, como pessoa, como profissional. Então, sou muito grato, né, a todos lá, ao Sicredi. Eu conversei com alguns essa semana também, acho que possivelmente alguns venham a participar aqui, mas um abraço a todos eles. Fiquei no Sicredi até 2008, né, depois atuei um tempo na Confederação do Sicredi, e aí em 2009, 2010, tive uma atuação como consultor dentro do cooperativismo, aí uma oportunidade da Unicred para eu vir para Santa Catarina, fazer um projeto de reestruturação da Unicred Florianópolis, e esse projeto era para ser 3 meses, fiquei um ano dentro da Unicred, e em 2012 ingressei na Transpocred, onde estou atualmente. É uma cooperativa que me faz a cada dia ser um ser humano melhor, sobretudo, né, mas um profissional também melhor, porque tem uma essência muito viva, uma alma muito cooperativista dentro da cooperativa. Em 2017 também, eu, na época, comecei a perceber assim que o conteúdo na mídia aberta, em TV, jornal, rádio, é basicamente notícia ruim, né? Eu estava cansado daquilo, comecei a buscar algo para... Eu viajava mais, então fazia também muitas visitas, viagens para cooperados nas regiões, eu era regional da cooperativa, e aí comecei a ouvir podcast, até por influência de um colega, o William, que eu via, e aí fui procurar coisas do cooperativismo e vi que não tinha nada relacionado ao cooperativismo. Aí tive a iniciativa de criar um podcast no cooperativismo e a ideia de que inspirasse pessoas para um planeta melhor. Sim, porque tem muita coisa boa que a gente faz no cooperativismo no dia a dia, que todas as cooperativas fazem, mas isso não tem muita voz na mídia tradicional. Porque o que dá dinheiro mesmo na mídia tradicional muitas vezes é desgraça, né? É o que chama, é o que dá ibope. Então, é fundamental essas iniciativas que vocês fizeram também do Você Mais Cooperativo e tantas outras, que a gente acolha e possa cada vez mais estar juntos como nós estamos aqui. Então, o Planeta Cooperativo, com certeza, foi algo que eu queria fazer muito mais, sim, mas ela é uma atividade que eu faço de noite e final de semana, mas quem não acompanha, acessa lá o site ou vai no Spotify, tem os episódios, alguns episódios disponíveis para vocês também conhecerem. Em 2019, também dentro da iniciativa até de ação da cooperativa, conheci o Cláudio Vicente. O Cláudio Vicente é especialista no jeito Disney, e aí nós buscamos criar essa iniciativa também. Ele atua com consultoria no dia a dia, e aí fazia essa junção para levar também para o cooperativismo uma forma de melhorar o mundo, né, por meio do cooperativismo, uma conexão também dele
muito forte com o cooperativismo, ele é cooperado de várias cooperativas, né? Então, é uma pessoa que passou a ser muito cooperativista no modelo cooperativo, mas ele, em sua essência, ele é um ser humano incrível, que tem um olhar para as pessoas incrível. Então, o Jeito Coop surgiu lá em 2019, aqui a logomarca atualizada do Jeito Coop, e também minha iniciativa, onde eu participo por convite, né, é da Coop TV, uma iniciativa da Sicredi Nordeste, que começou lá em 2019. No ano passado, o Álvaro Link me convidou para participar do grupo de apoio, então também, periodicamente, nós temos reuniões lá, participamos. Eles têm vários programas, mas geralmente quinta-feira é o que mais tem audiência. Então, quem quer acompanhar conteúdos também do cooperativismo, fica a dica, participe lá. Hoje são várias cooperativas que participam, a Transpocred participa também nesse grupo de apoio, né? Eu estou representando a Transpocred lá, mas também temos outras cooperativas do Sicredi, Sicredi Pioneira, Sicredi Alto Uruguai, também do Rio Grande do Sul, temos também a Unicred Integração, temos a Cooperativa Coletiva, que é uma cooperativa de educação, e várias outras empresas apoiadoras desse movimento também. Falar desse movimento, isso, nesse momento, não tem como nós não falarmos um pouquinho desse momento atual que a gente ainda vive, né? Dessa pandemia que parece que o planeta ele já usava, de certa forma, máscara há muito tempo, né? Por conta de todo um processo até de mudanças climáticas, e a gente precisou começar a cuidar disso para refletir um pouquinho, e nós passamos a usar máscara, mas principalmente também entender que como o afeto é importante. E por isso também esse tema de ouvir a voz do coração, e nós vamos falar um pouco disso aqui também, mas além do afeto com as nossas famílias, com as pessoas que estão próximas de nós, nesse período todo até de home office e tal, é também entendermos que, além de ter afeto, nós também afetamos os outros. Eu também te afeto, você também me afeta, você também pode me afetar. Todos nós podemos nos afetar de forma positiva, mas também através, né, de um vírus, né? Mas principalmente de um olhar de como nós podemos afetar de forma positiva no dia a dia as pessoas. E antes mesmo da pandemia, eu também observava, e isso era muito comum, certamente vocês também se identificam com imagens assim, nos locais onde eu, por exemplo, almoçava, muitas vezes a pessoa não conseguia mais almoçar, fazer uma refeição sem estar grudada no celular. Essas cenas eram muito comuns, as pessoas parecem que combinavam para comer uma pizza, por exemplo, quando estava sem a questão do distanciamento, mas estavam distantes igual. Nessa mesa aqui, eu não sei, eles devem estar conversando pelo WhatsApp, criaram um grupo ali para conversar no WhatsApp durante a refeição, quando combinaram para estar ali. E isso acabou se intensificando um pouco mais pelo próprio home office. As pessoas muito precisando estar em casa, mulheres, maridos que viraram mães, que viraram professoras, pais que viraram professores também, que precisaram cuidar dos filhos. Isso tudo gerou um processo de muito cansaço, eu percebo isso, eu tenho vivenciado isso, inclusive tirei uns dias para descansar um pouco, mas é algo que a pandemia nos trouxe. E ela trouxe também algumas evidências que a gente precisa cuidar e observar, e que a própria tecnologia vai nos acelerando mais ainda. Quando é para ser um momento de dar uma pausa e olhar para o lado, para as pessoas, vem o WhatsApp, por exemplo, com uma ótima intenção de poder acelerar as conversas, em até 2 vezes. Olha que maravilha! A gente passa a ouvir, ao invés de ouvir a pessoa, começa a ouvir um robô, né? Nada contra a utilização. Ela pode ser muito importante em situações pontuais de uma emergência, de ter que ouvir rapidamente um áudio, mas que a gente fique atento, porque a gente deixa de sentir o outro, a de ouvir o outro. Esses dias uma colega da cooperativa mandou um áudio, acho que 3, 4 minutos de áudio, ela, muito delicadamente, ela falou assim, olha, se você quiser acelerar para 2 vezes, fica à vontade, porque o áudio ficou um pouco longo. E eu falei, não, eu não vou acelerar, eu quero te ouvir em uma vez só, para poder ouvir tua respiração, ouvir tua fala, ouvir teu sentimento que está na tua conversa. Então, muito cuidado, a gente precisa cuidar para utilizar, sim, as tecnologias, mas não nos excedermos nelas, porque senão nós desconectamos das pessoas, e se nós queremos falar de experiência das pessoas, de cooperados, associados, colaboradores, a gente precisa estar atento e viver o momento presente também com essas pessoas no dia a dia. E sabe essa aceleração que a pandemia trouxe e que deveria ter trazido uma desaceleração? É interessante isso, né? Ela tem que ter esse elemento de consciência nosso.
A gente precisa ficar muito atento, porque isso vai refletir na nossa saúde, nas nossas relações, e também porque se fala muito, há bastante tempo, né, sobre o mindset, né, sobre a mentalidade, sobre a forma de ver o mundo, que é muito importante. Que a gente tenha um mindset, um olhar, uma mentalidade de crescimento, ao invés de ser um mindset fixo. Né? Tem até o livro da Carol Dweck, né, que fala sobre isso, mas é importante também a gente começar a pensar assim, que não é só isto. A gente precisa também ter o feel set, que é outro nome bonito, mas que quer dizer o seguinte, é sentimento. A gente precisa sentir. Não adianta a gente pensar, falar, agir, mas em desacordo com aquilo que nós sentimos, inclusive. Precisa estar conectado isso tudo. A conexão entre o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós agimos, com o que nós sentimos também, é fundamental para gerar engajamento, para nós mesmos e para as pessoas que estão conectadas conosco. Porque falar de experiência das pessoas é, sobretudo, falar de uma base que são os sentimentos das pessoas. A gente não vai gerar engajamento, gerar conexão emocional, se nós não sentirmos, se nós não estivermos presentes, seja assim através de tecnologia, que nos ajuda, mas principalmente com essa continuidade do elemento humano e das tecnologias ancestrais humanas. Inclusive, eu e o William, colega da cooperativa, um tempo atrás, nós tivemos um episódio do Planeta Cooperativo que nós falamos sobre isso. A gente não pode esquecer disso tudo. E a base para essas conexões emocionais, eu acredito muito, e a gente tem trabalhado muito, que é a confiança. Quem sabe a confiança seja a principal moeda do cooperativismo. E dentro dessa moeda do cooperativismo, dessa história, se nós olharmos para a história, procurando honrar a história, nós vamos entender que sim, os pioneiros de Rochdale, eles queriam vender exatamente isso. Eles queriam vender lealdade. Lealdade é cumprir os compromissos que você prometeu. Eles queriam vender as coisas, eles falavam assim, vender à luz do dia. Vender à luz do dia, o que é? É vender de forma transparente. É fazer diferente do que o comércio na época local fazia. Eu retrato isso aqui, inclusive, num episódio Você Vende Lealdade, que é do Planeta Cooperativo, que tem referência nesse livro, que fala muito bem a história contada da época, muito próxima de quando os pioneiros falavam. Eles falavam isso, que eles queriam mudar o comércio naquele momento, a forma de fazer, e a forma de fazer era vender à luz do dia, de forma transparente, vender lealdade, cumprir aquilo que tinham. Porque eles não tinham os melhores preços, eles não tinham os melhores produtos, eles não tinham a maior variedade, mas eles tinham uma causa de poder transformar para melhor e de uma forma muito mais honesta, muito mais confiável e muito mais leal, aquela realidade que eles tinham naquele momento. Essa realidade, esse olhar, e é isso que eu vejo, e nós temos, né, o Daniel e o Dudu têm a mesma intenção, e vocês que estão aqui também acompanhando têm essa intenção, de que sim, que a gente cresça, mas que a gente mantenha muito vivo essa história, essa raiz, essa versão 1.0 do cooperativismo. Eu até tratei isso na época, né? Se falava em cooperativismo 4.0, tudo 4.0, 5.0, 6.0, mas vamos fazer a essência 1.0 do cooperativismo manter viva? Essa é a intenção, é isso que está também nesse áudio para compartilhar. Essa intenção também tem a ver com que a Transpocred, em 2016, quando ela completou 10 anos, nós internamente todos olhamos para o futuro, olhamos para frente e nos perguntamos, qual é a cooperativa que nós queremos agora para os próximos 10 anos? Nós precisávamos crescer. Só que aí para nós ficou muito claro que sim, nós iríamos crescer, mas sem perder a nossa essência. A Roberta, nossa executiva, ela sempre fala, sem perder aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa essência, que é o que o cooperativismo tem. E essa construção dessa essência, desse planejamento, desse plano de expansão que foi construído naquele momento, foi feito de forma coletiva com todos os colaboradores, onde nós escavamos e buscamos o que era a nossa causa da existência, o que nos movia no dia a dia enquanto cooperativa, por que nós fomos criados lá em 2006. Nós escavamos e buscamos, entendemos que o nosso objetivo enquanto cooperativa era servir as pessoas, servir o segmento de transportes e áreas relacionadas, porque a Transpocred é uma cooperativa de crédito que atua no segmento de transportes e áreas relacionadas ao transporte. Esse era o nosso objetivo, a nossa missão, servir essas pessoas, servir o segmento e também servir para transformar essa realidade, transformar a realidade do segmento, transformar a realidade dessas pessoas. Não bastava servir por servir. E esse planejamento também buscou triplicar nossa atuação
de forma sustentável, né? Até 2020, que foi o ciclo que encerrou, desse período que eu vou falar um pouquinho mais hoje. Naquele momento também nós nos inspiramos para fazer o melhor, para buscar excelência sempre, a gente sempre teve esse DNA de fazer o melhor possível para o nosso cooperado, nós nos inspiramos na excelência da Disney, que é uma referência mundial nisso tudo, uma referência em acolher as pessoas, em servir as pessoas, em encantar as pessoas. Porque a Disney, ela tem muito claro para ela que se nós olharmos um NPS, por exemplo, para ela não adianta o satisfeito. Para ela, cliente satisfeito ou convidado, que como eles chamam o cliente lá, apenas satisfeito, não tem história para contar. A pessoa não vai ter história para contar se estiver só satisfeito. Porque se alguém perguntar, como é que foi lá na Disney? E a pessoa disser, foi legal. Isso não é história. Então, por isso, a busca da Disney tem que superar a expectativa das pessoas. Essa expectativa, essa superação, ela está muito baseada na conexão emocional que a Disney consegue gerar. E essa conexão tem a ver com o fundador da Disney, o Walt Disney. Quando ele foi construir a Disneylandia, que foi o primeiro parque, ele convidou o Van France e disse o seguinte, eu quero te convidar para construir o lugar mais feliz da Terra. A concepção desse negócio tinha a ver com felicidade, que o Walt Disney queria levar para as pessoas. Isso também teve como um marco histórico. Hoje em dia se fala muito da experiência do cliente, mas aquilo ali, para mim, foi um marco histórico na experiência para as pessoas, porque ele planejou. E a Disney abriu e inaugurou em 55, teve um monte de problemas no primeiro dia, eles revisaram todos os processos, revisaram toda a jornada, que hoje a gente fala, para poder melhorar isso tudo. E era muito comum também ter o Walt Disney, como está nessa imagem aí, conversando com as crianças ou conversando com os adultos, porque a Disney tem muitos adultos que vão lá, para perguntar como é que está a experiência, como é que foi a experiência das pessoas, como é que estava sendo a experiência das pessoas nos parques da Disney, para melhorar sempre a cada dia. Isso ele fazia também muito com os colaboradores da Disney, buscando sempre inspirar eles a fazer um pouquinho melhor a cada dia que passasse. Essa história, essa busca, essa obsessão pela excelência, por fazer o melhor, continuou muito firme, porque esse propósito, que hoje é chamado de propósito, está vivo desde o seu fundador, Walt Disney, que é de gerar felicidade. Esse é o propósito da Disney. Um elemento importante nesse propósito, também, que nós olhamos, são as bases culturais e toda a forma de gestão que a Disney tem, que não é só um local onde as pessoas ficam felizes, vão no parque. Não, é uma empresa que fatura bilhões, que é referência mundial em excelência e encantamento, onde as pessoas querem voltar. E a cultura deles é o que sustenta muito isso. Dentro dessa cultura, nós percebemos também, e aí nós trouxemos isso para a nossa realidade da Transpocred, essa cadeia da excelência. A cadeia da excelência é começar de dentro para fora. Se nós queremos a satisfação e encantamento do nosso associado, do nosso cooperado, nós precisamos encantar e satisfazer muito bem os nossos colaboradores. Primeiro, porque se eles estiverem satisfeitos, engajados, comprometidos, felizes, eles vão poder levar essa felicidade, esse encantamento, essa satisfação para o nosso cooperado, para o nosso associado. Então, a nossa cadeia da excelência, inspirada nesse modelo de gestão que a Disney tem, começa pela liderança. A liderança que vai formar um time de colaboradores, uma equipe de colaboradores, que também com excelência, para que aí sim a gente consiga gerar uma satisfação e muito mais do que isso, gerar um encantamento, uma superação de expectativas do nosso público, do nosso cooperado, que para nós chamamos de donos do negócio, né? Sócio do negócio, e por fim, nós vamos ter resultados financeiros e a lealdade, a fidelização desses cooperados. Então, tudo começa de dentro. É como se a gente dissesse também que o tamanho da excelência dos colaboradores também tem muito a ver com o tamanho da excelência do líder. E claro que também a Disney, também nós, entendemos que é fundamental a autorresponsabilidade de cada um, de cada colaborador, de buscar conhecimento, buscar formação, buscar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, mas sabemos sim que a liderança tem um papel fundamental no seu modelo, na sua forma de gestão, de respeitar as pessoas e de servir as pessoas que trabalham com elas. Então, esse é um elemento fundamental dentro dessa cadeia da excelência que nós temos dentro da Transpocred, nessa busca diária,
e que a Disney tem como modelo muito semelhante de que o resultado financeiro ele é consequência, ele não é o objetivo inicial de todo o empreendimento, assim como para o cooperativismo isso faz muito sentido, mas às vezes a gente percebe que tem cooperativas que vão com foco inicial no financeiro. A clareza da meta do resultado financeiro está 100%. Agora, se vai começar a olhar de como é que está a cultura, como é que estão as relações de confiança entre as pessoas, nem sempre é tão satisfatório assim. Criamos também nessa base cultural, a Disney tem uma cultura toda própria, a gente não vai entrar nisso aqui hoje, se nós entrássemos, eu ia convidar certamente o Cláudio Vicente, que é muito mais especialista Disney nesse processo, mas trazendo para a nossa realidade da Transprocred. O que fez sentido para nós? Primeiro, muito óbvio, né? Toda cooperativa só existe porque tem, de fato, um cooperado, né? Um cooperado que é sócio do negócio, dono do negócio, para nós, esse olhar. Mas muito mais do que dizer que ele é dono, que ele é sócio, nós na Transprocred passamos naquele momento a dizer o seguinte, ele precisa, na verdade, sentir que é dono. Não adianta a gente falar que ele é dono. Se ele não sentir, ele não vai ter engajamento, ele não vai se vincular dentro das relações de produtos e serviços, não adianta de nada. A gente é cooperativa só na nossa fala, no discurso e não na prática. Então, essa busca de sentir que é dono é uma busca diária que nós temos também, através dos nossos colaboradores, que para nós são os servidores, né? Estão aí para servir os nossos cooperados, o nosso segmento. Nós também definimos naquele momento que as unidades de atendimento fossem, de fato, a segunda casa do cooperado, que ele se sentisse como se estivesse na casa dele, né? Se ele é dono do negócio, sente que é dono, ele precisa se sentir também assim, dentro das nossas unidades, no momento que ele interage através de um aplicativo, de um telefone, tudo isso é como se fosse a segunda casa. Claro que as unidades é um elemento ainda importante, essa construção toda, essa base foi lá em 2017 e 2018 que nós concebemos, e foi construída com base nisso tudo aqui em termos de cultura, de planejamento e olhar para o futuro para manter essa essência viva. Nós também entendemos que o relacionamento é uma atribuição que é de todos. Tivemos até no ano passado, inclusive, após a pandemia ali, onde fechou tudo, né, o blackout ali, tivemos ações onde os colaboradores da nossa sede, por exemplo, a grande maioria foi realocada para ligar para os cooperados, perguntando se precisavam de alguma coisa, se precisavam uma postergação de empréstimo. Nós, na semana seguinte, já lançamos linhas com até 6 meses de carência, entendendo que o momento ia exigir, com taxas de 0,49% ao mês, sem mais nada, isentamos tarifa, TAC, tudo, para que a gente pudesse, de fato, ajudar. E aí o relacionamento foi muito mais fácil, inclusive, porque as pessoas sabiam que, sim, o relacionamento interno, mas também com o cooperado, é atribuição de todos dentro da cooperativa. E, por fim, a nossa busca pela conexão emocional, de gerar esse engajamento dos colaboradores, dos cooperados, e também poder ajudar na realização dos sonhos, independente do tamanho do sonho, ou até, muitas vezes, despertar qual é o sonho da pessoa. Pensa quem está acompanhando aqui, qual é seu sonho para daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? É bem provável que muitos de nós tenham dúvida, inclusive, sobre isso, a gente não para pensar. E se a gente puder perguntar isso para o cooperado, para poder despertar nele, quem sabe, o desejo de um sonho, pô, a gente já ganhou o dia. E muito mais do que isso, se a gente puder estar junto e dizer para ele que sim, a gente quer estar junto com ele nessa trajetória, melhor ainda. Porque aí ele vai saber que vai ter alguém que ele pode confiar, que ele pode contar também na busca desse sonho da melhor forma que ele puder e conseguir, a gente vai estar sempre junto com ele. Então, essa base cultural sustenta muito também como nós queremos agir em termos de comportamento, olhando para isso tudo. Dentro dessa ação, os padrões de qualidade, a Disney tem chaves de excelência, que eles chamam lá. Na época, eles tinham 4 chaves, agora são 5. Neste ano, eles incluíram a inclusão, né? A inclusão é mais uma chave de excelência deles, então a Disney atualmente tem 5. Nós, olhando para essa realidade nossa, nós percebemos que, para nós, o que fazia sentido? Nós não copiamos o que a Disney tem como chave, porque é bonito, né? Não, nós olhamos isso como modelo de gestão e, para a nossa realidade, o que fazia sentido? Para, inclusive, apoiar na tomada de decisão e dar autonomia maior para as pessoas.
Esse é um elemento importante. Por quê? Porque essas 4 chaves, elas têm uma ordem. Tem ali, vocês podem ver o número, tem 1, 2, 3 e 4. Então, uma não pode... o relacionamento, que é o segundo, não pode sobrepor a segurança jamais. A segurança é a primeira porque nós não abrimos mão da ética, e a segurança inclui a ética ali, e a garantia da perenidade da cooperativa. Primeiro que a ética, se nós queremos um país ético, um estado ético, um município ético, um condomínio ético, começa por nós, sermos éticos. Começa pelas cooperativas serem cada vez mais éticas para servir de exemplo para a sociedade e para as pessoas, pela responsabilidade, inclusive, que nós temos. Então, a ética é algo que não se negocia. E a garantia da perenidade, que é justamente, nós não estamos fazendo uma cooperativa para dar resultado no mês, num semestre, num ano. Nós precisamos dar resultado por longo prazo, pensando nas próximas gerações. A segurança aqui também não é só a segurança financeira patrimonial. A segurança aqui também é a segurança psicológica das pessoas. Para as pessoas se sentirem bem, se sentirem seguras, poderem ser elas mesmas. Segurança física das pessoas. Tudo está envolto desse processo da segurança como elemento fundamental, que também traz muito elemento de confiança, de credibilidade, que é fundamental para qualquer negócio, ainda mais para as cooperativas e cooperativas de crédito, também da mesma forma, muito mais ainda pela própria regulação que existe. O segundo padrão, vencido esse, é o relacionamento, que aí inclui também a empatia. Né? Empatia de poder ouvir o cooperado. Conceito de empatia tem vários, né? Eu vejo que é difícil ter um conceito que traga aquela ideia de se colocar no lugar do outro. Eu acredito muito mais na empatia como nós entendermos que o outro é o outro. Porque aí nós vamos julgar menos, ou não vamos julgar. Nós vamos entender que o outro tem uma história, tem toda uma trajetória e tem motivos para ações, reações, e se a gente entender isso, a gente está muito mais aberto a poder ouvir essa pessoa. E ouvir essa pessoa é o que nos vai levar também para chegar no terceiro padrão, que é a solução. O que é a solução que o cooperado precisa de fato? Aqui não é a solução que a cooperativa precisa. A nossa meta, o nosso PPR, não, isso não é a solução. Solução é aquilo que de fato o cooperado precisa. Muitas vezes ele nem sabe que precisa. E aí o nosso desafio de poder levar para ele algo que ele nem se deu conta, que ele precisa fazer um planejamento financeiro, uma poupança programada, um plano de previdência olhando para o futuro, que ao invés de ter só o seguro do carro, ele precisa ter o seguro da vida dele, da família. Quem sabe é muito mais importante, inclusive, do que o bem material em si, é poder ajudar, sim, levando solução, mas levando tão somente aquilo que ele precisa. E não levando aquele conceito de pacotinho que muitas vezes no mercado existe, né? Ah, faz isso aqui, faz um consórcio aqui, eu te consigo uma linha mais barata, não sei o quê. Essas coisas que para nós não faz sentido nenhum, isso fere totalmente o que é uma cooperativa de fato. E o quarto elemento é a eficiência, inclui agilidade, simplicidade, e também o próprio resultado financeiro está como quarto elemento. Também conectado com a ideia de que ele é resultado de todo esse padrão rodando, da nossa cadeia de excelência rodando, das nossas atitudes, nós vamos ter resultados financeiros sim, mas sendo a consequência de tudo isso. Isso foi muito bonito, na época os consultores trouxeram, a gente construiu com a equipe e tal, pô, que legal, a Disney tá... Como é que isso é na prática? Nós fomos lá para conhecer e para sentir se de fato aquilo que estavam nos dizendo era verdade. Se a Disney era tudo isso que falam, e a gente sabe que ela não é perfeita. A Disney também falha, mas o processo de como ela recupera o atendimento é incrível. Né? Nós fomos lá, na época, eu e o William, também da cooperativa, junto com alguns colegas, né? O próprio Cláudio Vicente também estava nesse grupo, que foi para lá fazer uma imersão de um treinamento de uma semana para ver na prática, teoria e prática e vivência em visitar de forma técnica os locais, inclusive com equipes da Disney em alguns momentos, para conhecer a realidade de como eles fazem esse negócio acontecer, com milhares de pessoas trabalhando, uma cultura que fica viva ao longo de tanto tempo, e é um local onde 70% das pessoas que vão querem voltar e voltam. Né? Os que querem voltar é mais, né? Mas os que conseguem voltar 70% é a quantidade de pessoas que voltam para a Disney. Nós voltamos muito convencidos de que precisávamos viver muito o dia a dia e de uma forma muito clara o que era a nossa cultura. Retomamos, conversamos internamente com vários colegas dentro da cooperativa e chegamos à conclusão que, de fato, nós precisávamos de um programa de cultura. E esse programa de cultura nós denominamos de protagonistas do bem. Protagonistas por quê? Porque nós sabíamos que dependia muito de nós
criar uma cooperativa melhor, um segmento melhor. Não dava para dar culpa no governo, dar culpa na OCB, dar culpa em alguém. Não, estava na nossa mão as condições para nós pegarmos a nossa autorresponsabilidade e transformar para melhor o segmento, a nossa cooperativa, a nossa realidade. E do bem, por quê? Porque nós entendemos que o cooperativismo é, sobretudo, um movimento do bem. Então, o Protagonistas do Bem trabalhou muito isso, essa mentalidade também de muita abundância, de que é possível, de que a gente tem capacidade, através do coletivo, a gente pode fazer coisas incríveis. Traduzimos também e temos trabalhado muito a importância de que nós sejamos um único movimento. O Somos Coop, né, um movimento que surgiu a partir da OCB e tal, mas muito mais do que isso, é nós vivermos de prática, como prática, de que nós somos um único movimento. Nós somos irmãos, nós somos uma grande família. E ainda é perceptível, né, até em contatos com outras cooperativas que eventualmente eu tenho, como ainda a gente compete, né? Olhando para o crédito, aí eu vou fazendo um recorte mais do crédito, ainda tem uma concorrência grande, isso é lamentável, que a gente tem aí 6% mais ou menos dos ativos financeiros do Brasil e a gente briga na nossa família, né? Quando vai um cooperado, e isso nós na época traduzimos muito no Protagonistas, também mudando a forma de abordagem, quando alguém vai na nossa unidade, ou vai numa agência do Sicredi, Cicobi, Unicred, Cressol, Uniprime e tal, que a pessoa pergunta assim, você já tem conta em algum local? Eu tenho conta, digamos que está numa agência do Sistema Ailos, tem uma conta lá no Sicredi. O que nós orientamos? Que as pessoas comecem a dizer, nossa, que bom, então você já conhece o cooperativismo, o que nós podemos ajudar aqui, ter aqui de solução para lhe atender? É mais ou menos essa abordagem, a gente não tem que... E a gente percebe muito ainda, né, as pessoas falando, não, fecha a conta lá no Sicredi, no Cicobi, traz aqui, imagina. A gente não precisa e não deve fazer isso. Não é proibido a pessoa ser cooperada em várias cooperativas. A gente precisa dar a condição da pessoa ver o que é melhor para ela. Se é melhor centralizar na Transpocred, se é viável, ótimo, ok, mas não precisa encerrar lá. Se é melhor no Sicredi, se é melhor algum produto, a Previdência é melhor em tal cooperativa, tenha lá. A operação de crédito é melhor na outra, tranquilo, que bom. Né? Que a gente olhe para isso e entenda que se tem algum concorrente no cooperativismo, de fato eu defendo muito isso, é que as pessoas não conhecem, é um desconhecimento das pessoas sobre o cooperativismo. Agora, se é para nomear algum concorrente, sim, de fato nós temos os bancos, né? Porque os bancos, ainda hoje, a maior movimentação, em torno de 80%, está concentrada em 5 bancos. Isso não é bom para a população de um modo geral, né? Porque os custos financeiros das pessoas acabam sendo muito altos, e a cooperativa, o movimento cooperativo vem para isso. Então, que a gente revise essa forma de fazer essa abordagem. Dias atrás eu conversei também com um líder de uma outra cooperativa, ele falou, não, mas é que o problema é os gerentes das agências lá. Não, lembro de que tudo começa pela liderança. Se eu sou líder da cooperativa, eu preciso gerar essa consciência nas pessoas de que, caramba, nós somos um único movimento, a gente precisa se fortalecer. Eu não posso dizer, isso é um problema do colaborador, problema de liderança, então. É um problema do líder, o líder precisa trabalhar isso. Então, essa é a lógica que também está na cadeia de excelência. Tudo começa pela liderança, o exemplo começa pela liderança. Então, por favor, né, vamos nos ajudar para que a gente seja cada vez mais visto como único movimento e agindo principalmente como único movimento. Uma outra forma também que tem a ver com engajamento é como nós comunicamos o nosso movimento, como nós falamos do cooperativismo. E aí, eu trago o Simon Sinek, né? Vocês já devem ter visto o TED dele, esse aqui foi de 2009, tem mais de 55 milhões de visualizações, foi que ele surgiu assim, né? Falando sobre o círculo dourado, e nesse círculo dourado ele fala, né, que a maioria das empresas, elas começam a falar do que elas têm, como elas fazem, e pouquíssimas sabem por que elas fazem o que fazem. E ele sugere uma outra lógica, né? De que para engajar as pessoas, tem que começar de dentro para fora, falando primeiro do porquê que eu existo, como eu faço e depois o que eu tenho. Né? Olhando para isso, ele definiu que as pessoas não compram o que você faz, mas elas compram o porquê você faz. Tem uma diferença muito grande. Aqui não temos o tempo para detalhar, mas assim, de forma muito simples, o que pode ser copiado. Então, produto e serviço, seguro, consórcio, cartão, é o que nós temos. A nossa taxa é o quê?
O como é o que nos diferencia. No nosso caso, é o nosso modelo cooperativista. E o porquê é o que nós acreditamos, a nossa causa. A gente precisa falar de dentro para fora para conseguir gerar qual seria o nosso círculo dourado do cooperativismo, de que forma a gente aborda isto para que as pessoas, antes mesmo de se cooperar, de se associarem, se conectem com a nossa causa. Que a gente pergunte para ele se ele tem a intenção de melhorar o bairro ou a cidade dele, as condições das pessoas, da sua família. Tem interesse? Ele vai dizer que sim. Então, ele precisa fazer parte desse movimento. A gente não deve começar a falar que a nossa taxa de juros, o nosso consórcio, não vai conectar, ele vai nos ver como uma financeira. Então, começa por aí, no meu olhar, o engajamento. Inclusive, na época de 2019, que em fevereiro, tem um artigo no LinkedIn que eu escrevi, que é o Círculo Dourado do Cooperativismo, fiz um ensaiozinho, já mudei a visão, muitas coisas de lá para cá, sim, mas quem quiser depois dar uma olhada nisso, tem a ver com essa visão do engajamento, de como a gente vive e conecta as pessoas mais à nossa causa, ao nosso movimento, do que propriamente aquilo que nós temos, que são os nossos produtos e serviços. A divulgação do que a gente vê muito ainda na mídia do cooperativismo, ainda divulgamos bastante ainda produtos, serviços, e claro, é importante, mas também poder equilibrar cada vez mais, e principalmente no dia a dia, nessa conexão, na comunicação com o público que nós queremos atingir, sempre trazê-los para essa causa, para esse nosso movimento que melhora as condições das pessoas. Um aspecto também, que nesse mergulho na época da cultura, que nós percebemos também que a própria Disney tem como elemento muito cultural, é de contratar cada vez menos diploma e certificado, mas sim contratar valores, contratar honestidade, contratar pessoas que tenham engajamento, tenham valores muito conectados com a nossa essência, de um olhar mais coletivo, de um olhar mais para as pessoas, de um olhar também de poder servir ao próximo. Então, isso mudou bastante no nosso processo de recrutamento e também de integração. A nossa integração, ela era mais ou menos de 1, 2 dias antes de nós nos aprofundarmos na cultura, e aí nós percebemos que ela precisava ser bem mais longa. Antes da pandemia, ela estava girando em torno de 15 dias, pelo menos, de integração. Então, o colaborador entrava, fazia uma integração toda. A própria Disney, ela tem um programa Traditions, que é um programa que mantém muito viva a cultura, porque todos que são contratados pela Disney passam por esse programa. Então, primeiro conhece a cultura, conhece a realidade, conhece a história, conhece aquilo que é importante, para depois conhecer produtos, serviços e tudo mais. Então, nós adaptamos isso tudo. Agora, na pós-pandemia, tivemos que mudar um pouco, né? Reduzir um pouco o tempo, fazer em formato online, mas nós certamente vamos retomar um formato mais híbrido, né? Que permita conciliar muito mais, mas nós não abrimos mão de ter isso sendo falado para todos que entram, para conhecer primeiro que cooperativa é essa, né? O que aqui é valorizado, qual é a cultura que nós buscamos, essa questão de não ter pacotinho, né? De ter um olhar assim, de fato, para o cooperado se sentir dono, muito mais do que a gente falar que ele é, né? Ou revisamos também, e fomos evoluindo ao longo dos anos, sobre as metas individuais. Esse é um dilema, né? O mercado financeiro, principalmente, as empresas também, de modo geral, trabalham muito com essa visão, né, da meta individual. Isso é algo que vem muito da história, né? E dá certo, dá resultado, muitas vezes no curto prazo se sustenta, né? Dá um resultado bom. Mas nós acreditamos, e por isso, nós hoje, o nosso PPR, que é o nosso Programa de Participação de Resultados, ele é 100% coletivo. Ele é o geral para todo mundo, igual para todo mundo, né? Ah, mas a minha unidade atingiu mais de 100%, atingiu menos. É o coletivo que vale. Coincidência ou não, os nossos melhores resultados em termos de PPR foi agora recentemente, quando nós, desde o ano passado, implantamos o coletivo 100%. Por quê? Não sei se foi porque o coletivo de fato se mostra, e eu acredito muito que é isso, que essa força de ser uma única cooperativa, de todo mundo saber que todo mundo tem um papel fundamental em tudo e que o reflexo das nossas ações impacta no todo, eu vejo que esse é o elemento que traduz muito essa busca. Isso se reflete também em relações de confiança muito melhores, em menos competição interna, e o foco tem que estar muito no cooperado, dentro daquele padrão, né, de qualidade que nós temos lá. Então, para nós, é uma busca, é uma continuidade de sair cada vez mais desse olhar por unidade, olhar por colaborador, muito menos, porque entendemos que isso acaba intoxicando, quem sabe, o próprio cooperativismo, o nosso modelo de cooperação genuína,
do que nutrindo boas relações. Um outro elemento assim que para nós caiu muito a ficha na época, quando nós mergulhamos na cultura, buscando essa coerência entre nosso discurso, nossa prática, né? É o elemento da carta na manga. Carta na manga também é muito comum no mercado financeiro, também no mercado geral. Eu sempre comento assim, se você, há um tempo atrás, no presencial, fosse, por exemplo, comprar uma geladeira, aqui no Ponto Frio, digamos, aqui em Florianópolis, certamente a gente fazia pesquisa, né? Ia de loja em loja, pegava o bilhetinho, o vendedor anotava o preço, e ele anotava o preço e te dizia o seguinte: olha, se você... Aí você falava que ia pesquisar o preço em outros lugares, ele falava assim, ó, se você encontrar preço menor, volta aqui porque eu vou cobrir a tua oferta. A gente ficava bem feliz, né? Nossa, que legal, vendedor muito bom, né? Pô, dá uma condição. Só que, na verdade, é uma tremenda de uma sacanagem isso, né? Porque a questão é, ele tem um preço melhor para dar e não está dando de cara. Por que não dá um preço melhor de cara, então, para o cliente? Trazendo para o cooperativismo, por que a gente não dá o preço melhor de cara para o nosso cooperado? Se ele é dono do negócio, por que tem carta na manga? Carta na manga, o que para nós podemos traduzir? Ah, eu tenho linhas de crédito que eu vou negociando a taxa, eu vou sair com a mais alta, que é melhor para a cooperativa, e aí, dependendo da negociação, eu reduzo, eu faço adequação. Não estou falando de linhas diferentes, para finalidades diferentes. Estou dizendo em linhas de crédito com taxas diferentes, ou comissões de seguros, por exemplo, diferentes, que vai negociando. Esse é um avanço que também a gente vai tendo ainda que trabalhar, porque não tem a ver. Vamos deixar melhor condição de cara entregar para o cooperado. As pessoas, elas estranham isso. Os cooperados vão começar a questionar, tá, mas é que lá fora eu consigo negociar, e a gente tem que dizer o seguinte, que lá fora pode ser um outro modelo. O nosso modelo aqui é o seguinte, ele de fato é sócio desse empreendimento. Então nós precisamos entregar para ele o que nós temos de melhor. Ele não pode ficar com coisinha na manga, né? A gente tem que continuar e lembrar lá da lealdade, do vender na luz do dia, que os pioneiros falavam. Esse era o comércio que eles queriam mudar. E a gente precisa cuidar para não entrar no comércio que hoje que todo mundo faz, a gente fazer também. Nós não somos todo mundo, nós somos o cooperativismo. A gente precisa manter isso muito vivo. Outra coisa que eu vejo que fere muito o cooperativismo, de fato, é combo. Aqui em casa, por exemplo, eu sou obrigado a pagar telefone fixo. Quem é que hoje usa telefone fixo? Vocês também, certamente, né? São obrigados a pagar telefone fixo, pagar um monte de canal de TV que não acessa, porque acessa Netflix, acessa Disney+, acessa outras alternativas, né? YouTube, inclusive, tem muito conteúdo. Mas a gente é obrigado a pagar o combo, o pacotinho, porque a gente precisa da internet. Trazendo isso para o mercado financeiro, para as cooperativas, é mais ou menos como um pacote de serviços, pacote de tarifas, que, aliás, o próprio Banco Central instituiu. Ele também tem esse olhar de trazer muito para as cooperativas uma realidade muito próxima dos bancos, muitas vezes. Não sou contrário a ter pacotes, a maioria das cooperativas tem. Nós entendemos que não é o caso, por quê? Até porque, se nós pegar, tem uma pesquisa da Guia Bolso de 2 anos atrás, eles fizeram até com clientes dos bancos, os 5 maiores bancos, e viram que 99% dos clientes pagariam bem menos se pudessem aderir às tarifas avulsas, né? Certamente no cooperativismo essa proporção, quem sabe, não seja tão grande, mas é muito provável, sim, que ao invés de pagar avulsas, pagando o pacote mensal, o custo acaba sendo bem maior para as pessoas. Então, esse combo, esse pagar aquilo que de fato a pessoa utiliza, para nós é muito relevante dentro da Transpocred. Então, nós hoje não temos, né, até hoje, cesta de serviços, pacote mensal. O cooperado, sim, ele utiliza e paga aquilo que, de fato, ele vai utilizar com uma condição muito boa e que, certamente, é muito mais barato do que ter um combo fixo por mês também. Então, esse é um outro movimento que nós fazemos também, olhando para que o cooperado, de fato, sinta que ele é dono, né, sócio desse negócio, e aí a gente leva aquilo que a gente tem de melhor. Inclusive, também evitamos ao máximo implementar novas tarifas. Por exemplo, a TED, que tínhamos até há pouco tempo, né, nosso custo era R$4 para todo mundo, e com o Pix agora, nós entramos não cobrando,
A nossa intenção é continuar não cobrando, né? Tem instituições, bancos, até cooperativas também que já se posicionaram a cobrar, não tem problema nenhum, não estou sendo contrário a isso, estou trazendo que para a nossa realidade, a gente prefere mais nos desafiar internamente a não cobrar para o cooperado, para ele ter uma redução de custo ao longo do ano e que a gente consiga, assim, ter mais receita a partir de mais serviços que ele contrate conosco, ao invés de contratar no sistema bancário, né? Que ele traga o seguro, o consórcio, que movimente a conta corrente, a cobrança conosco, para que aí sim a gente consiga aumentar a receita, ele vai pagar bem menos por isso aqui, e a gente vai ganhar receita não precisando cobrar tarifas para aumentar o nosso volume de receita de serviços. Outro olhar também, cooperados devedores. A gente sabe que é natural, né? O crédito faz parte do nosso negócio, mas ressignificar também o olhar dos devedores é muito importante. A gente entendeu que as pessoas, em algum momento da vida, elas vão passar por alguma dificuldade financeira. E elas, de forma natural, eu acredito que as pessoas, né, e a gente acredita muito, as pessoas são boas. Hoje, na nossa inadimplência, os nossos casos que estão em prejuízo, certamente não chega a 1% o número de casos de fraude, de má-fé. Os demais são porque as pessoas não conseguiram honrar. Inclusive, certamente, muitos desses casos têm uma autorresponsabilidade nossa. Quem sabe nós não ajudamos ele de forma efetiva no momento do pedido do crédito. Ao invés de conceder, a gente deveria ter feito primeiro uma educação financeira dele, ter ajudado com uma assessoria para o fluxo de caixa, para a gestão, para que ele não chegasse nesse estágio, que certamente ele não queria estar nesse estágio. Então, é entender também que cooperado devedor não sei como chama aí nas outras regiões, mas aqui por aqui chama de picareta, mal pagador, enfim, ele não é isso. Ele é uma pessoa que teve algum problema ao longo da vida financeiro, que possivelmente nós até poderíamos ter ajudado melhor, não conseguimos, então a gente precisa continuar honrando, respeitando e não chutando essa pessoa para fora da cooperativa. Não cumpriu a responsabilidade de não pagar, mandar embora. Será que esse é o modelo da gente desligar, excluir quando não paga? Ou entendendo que é um ciclo, amanhã ou depois ele pode estar de volta. Isso não significa não cobrar dele que pague. Significa, sim, continuar tratando ele como dono do negócio, como associado e, sobretudo, como ser humano que merece respeito, merece nosso apoio, merece nossa atuação. Nós, inclusive, no ano passado, também na pandemia, nós tivemos um recorde de recuperação de prejuízo na cooperativa, porque foi também um trabalho voltado a olharmos para essas pessoas, inclusive darmos oportunidade, condições também melhores de eles reingressarem. E temos relatos incríveis de pessoas que tiveram, assim, mandaram áudios para colaboradores que, de fato, relatando que poderiam agora conseguir dormir melhor e tudo mais. Então, é olhar para isso de uma forma muito diferente, de uma forma humanizada, sempre com muito respeito a todos. Nós temos o nosso Progrid, que é um programa do sistema AILOS, né, de integração. A gente faz muito esse olhar da organização do quadro social, né, com eventos, com conteúdo. Tem vários eixos temáticos. Nós temos o cooperativismo, educação financeira, bem-estar, competências profissionais, empreendedorismo. Se tiver algum que não exista ainda, que o cooperado trouxer, a gente vai tentar implementar e vai criar, né, para poder disponibilizar aquilo que, de fato, as pessoas precisam e que faz sentido para elas. Isso é feito através de cursos, palestras, nós temos também eventos aí feitos tanto de forma online, como também presenciais agora, retomando devagarinho, mas ainda muito na nossa plataforma online também, que tem inúmeros cursos, todos gratuitos, tanto para o cooperado como para a comunidade mesmo, então está lá disponível. Temos teatros, temos encontros de negócio, então, ações que a cooperativa vem ao longo do tempo sempre fazendo, o sistema AILOS, desde 2002 tem o Progrid, né? Já são aí quase 4 milhões de pessoas que participaram, cooperados que participaram dos eventos do Progrid. Vocês devem conhecer, muitos de vocês, a própria ViaCred, né, que foi cooperativa que iniciou muito forte esse processo, que tem uma atuação incrível, um crescimento incrível, muito por conta desse programa e dessa forma de atuar. Atuamos, além desse programa, com várias ações também sociais, buscando sempre estar próximo aos cooperados, ajudando. Esses aqui são momentos do ano passado, inclusive, na pandemia, nós nos mobilizamos em toda a cooperativa. Começamos ainda em 2019 a comemorar nosso aniversário, que é em setembro, da cooperativa, de forma diferente.
Nós, na época, denominamos o nosso aniversário de celebração do bem. Então, nós fizemos ações sociais também nesse nosso aniversário, em entidades, ajudando com mão de obra nossa mesmo, para pintura, para reforma de locais, para levar alimento. No ano passado veio a pandemia, mas isso não fez com que a gente não fizesse a celebração. Fizemos o drive-thru do bem também, nos mobilizando em todos os locais para que a gente pudesse ajudar as pessoas. Então, isso faz muito parte do dia a dia, cada vez mais, para que a gente consiga enxergar a participação social como algo único, sendo da cooperativa. Isso se traduz também em participações, no aumento de cooperados que participaram. Aqui a gente pode ver a evolução, né? De 2017, eram 6.093 participantes, né? Desses eventos todos, né? De palestras, progrides, e enfim. E no ano passado nós fechamos com 25 mil, aumentamos bastante, sim, em relação a 2019, mas também nós aumentamos em 2020 várias ações sociais que foram incluídas ali, mas a busca nossa sempre é aumentar esse processo, porque, sobretudo, isso faz parte do nosso negócio. Cooperativa é isso. Né? Seguidamente, até eu tenho comentado, às vezes, nós temos 2 pilares, econômico e social, mas eu fiquei pensando essa semana, na verdade, nós temos uma coisa só, né? A gente fica dividindo muita coisa, agora é social, agora é econômico, nós somos um cooperativismo, e o social, econômico, ambiental, cultural, são vários pilares que estão juntos e fazem parte da nossa essência. A gente precisa olhar e agir em relação a isso como sendo algo do dia a dia. Não é uma coisa a mais, agora eu preciso fazer evento, preciso... Não, faz parte do nosso negócio, porque isso está conectado com a nossa essência. E isso também se traduz em resultados. Sim, aqui é o painel de vinculação. Vinculação para nós é quanto o nosso cooperado tem de IPP, né? Índice de participação de produto. A gente percebe que quem não participa de eventos sociais ou não participou, que é a primeira coluna ali à esquerda, olha o percentual de boa vinculação lá em cima, que tem vários produtos e serviços conosco, só 7,31%. Quem já participou de eventos conosco tem quase 40%, são 38,77%. Então, também, sim, esse engajamento ele se traduz em termos de números, em termos de participação, porque ele se sentindo mais dono participante, mais engajado, ele vai, sim, buscar na cooperativa soluções para o seu dia a dia. E também, né, para finalizar esse aspecto, só deixo essa pergunta, né? E se o OQS não fosse somente uma área dentro das cooperativas? E se a OQS fosse a própria cooperativa que tem a responsabilidade de organizar o quadro social? Essa é uma pergunta para a gente pensar, para tornar isso cada vez mais relevante. Não que tenha que terminar com o QS, não estou falando isso. Tem que ter, sim, assim como tem várias outras áreas, tem marketing, gestão de pessoas, mas é pensar assim, será que a gente precisa fazer tanta força no dia a dia, no cooperativismo, para engajar, para as pessoas verem a importância? Será que as cooperativas não estão percebendo que isso faz parte da sua essência, que se não fizer isso, pode virar um banco? Pode dizer que é banco, mas dizer que ou pode dizer que é cooperativa, mas agir como cooperativa não vai estar agindo. Então, fica essa reflexão para nós fortalecermos tudo isso. Finalizando aqui, dentro dessa trajetória, o que para nós é um dos principais indicadores, e que não deveria ser chamado de indicador, né? Nós falamos, às vezes, deveria ser chamado de indica-amor, é a favorabilidade da nossa cooperativa do que as pessoas, os colaboradores, sentem, olhando de dentro para fora, sim. Porque nós iniciamos a participar da GPTW não para ficar em ranking. Tanto é que no início havia a intenção até de, não querem se cadastrar para participar, a gente não quis, porque o que nós quisemos desde o início é que a gente se tornasse uma cooperativa com cada vez mais essência cooperativista, sobretudo com mais relação de confiança sendo criado entre as pessoas, e se houver relação de confiança genuína, as pessoas são mais felizes, as pessoas trabalham melhor, as pessoas podem ser elas mesmas. É isso que nós queríamos promover, um ambiente que as pessoas pudessem se desenvolver, que a gente pudesse crescer enquanto cooperativa, mas, sobretudo, que começasse de dentro para fora mesmo. Porque não tem como fazer o cooperado satisfeito, ser bem atendido, se internamente as pessoas não são bem atendidas, se elas não são respeitadas, se elas não são valorizadas. Então, a GPTW, para nós, esse indica-amor, ele representa bastante, nós conseguimos evoluir ao longo do tempo, e esse é um desafio diário que nós temos para sustentar isso. Nós acreditamos muito nisso, que começa de dentro para fora.
E não é para botar na mídia que a gente é isso, que é aquilo, que é... Não. Também, claro, é um ponto de comparação, porque a gente precisa olhar como é que o mercado está e como nós estamos comparado com o mercado. Que isso a GPTW traz, porque é uma metodologia reconhecida que permite esse olhar de evolução, porque fazer a gestão também no escuro, sem ter uma referência externa, também acaba sendo um desafio muito maior. Então, é importante para nós, esse para nós é um dos principais indicadores, sim, que mostra que a relação de confiança interna, principalmente, está sendo melhorada ao longo do tempo. E aí nós temos, sim, como consequência, também os números, né? O crescimento de resultado, tudo isso que a gente falou, que sim, nós nesse ciclo crescemos em cooperados de 9.031 para 26.810, foram os dados de dezembro de 2020. Essa semana nós completamos 30 mil cooperados, mas nesse período aqui nós crescemos 196%, nossos ativos totais eram 128 milhões, fechamos em 585, esse mês agora que passou estamos em 660 milhões, 670, sobras, o nosso resultado era de 1,9 milhões, fechamos com 10,7 milhões em 2020, né, um crescimento também muito expressivo, mostrando que sim, dá resultado fazer cooperativismo com essência, uma cultura mantendo vivo esse processo. Além do resultado econômico, que é aquele resultado contábil, nós temos um acompanhamento que o sistema AILOS e a nossa cooperativa faz ano a ano, que é o resultado social e econômico, ou seja, o quanto os cooperados economizaram comparando com os principais bancos, em termos de taxa de juros, tarifas e ganho adicional nas aplicações financeiras. Então, esse ganho total dos nossos cooperados na Transpocred foi de 42 milhões. Significa que nós poderíamos aumentar bastante as tarifas lá, né? Equiparar com o que o mercado cobra, a gente chegaria em 42 milhões de resultado no ano, ao invés de 10,7 milhões. Mas a gente entende que é muito melhor deixar essa economia acontecendo e ficando no bolso do cooperado ao longo do ano, e buscando, sim, um resultado financeiro que permita continuar a expansão, continuar aí o aumento do patrimônio e do FATS e tudo mais que isso gera. Nós tínhamos em 2016 a nossa atuação em Santa Catarina, eram 9 unidades na época, então nós expandimos essa busca aí ao longo dos 3 estados, ao longo desse período. Esse ano temos várias unidades previstas, inclusive a unidade da Crédito Correios, que é um processo de incorporação, que nós, inclusive, temos assembleia essa semana. A Crédito Correios vai passar a fazer parte da Transpocred também, com mais uma unidade em Porto Alegre. Fizemos essa expansão também, além dos pontos físicos, nós fomos ao encontro também do nosso cooperado com uma unidade móvel, né, que é a segunda casa dele, uma unidade que tem, além de ações de atendimento a cooperados, a gente faz muita ação social também. Fizemos no ano passado, por exemplo, apoio à Prefeitura de Florianópolis na vacinação da H1N1, tivemos aí empréstimos com concessão que nós fizemos para cooperativas do nosso sistema que estavam com reforma em unidades, cedemos gratuitamente a unidade por algumas semanas, para que eles pudessem utilizar, atender os cooperados deles. Então, ela faz um trabalho muito amplo de ir literalmente ao encontro do nosso público, do nosso cooperado. O conceito das unidades, como segunda casa que nós estabelecemos lá em 2017, teve um elemento assim de trazer isso como uma sala de estar, que ele se sentisse bem. É muito mais barato, inclusive, do que o mobiliário que a gente tinha antes, se a gente for pensar, mas que tem aí elementos culturais importantes. Em cada unidade nós temos um local que reconhece a valorização daquela cidade, daquele município. Temos também um painel que demonstra o nosso segmento, quem faz parte, um espaço café para que o cooperado se sinta bem, possa conversar com nossos colaboradores, um atendimento que direcione ele para a melhor solução no dia a dia. Temos mesas de aprendizagem para quem ainda não utiliza o digital, o aplicativo, que a gente possa sentar com ele, lhe explicar e tudo mais. Temos também salas de reuniões, na maioria delas. Em alguns locais nós temos também alguns pequenos auditórios para que o cooperado possa também utilizar. Esses são espaços do cooperado, ele pode usar no momento que ele quiser, inclusive para fazer eventos com colaboradores, né? Tem muitas empresas nossas que às vezes não tinham espaço específico e queriam fazer evento, então eles podem sim usar a cooperativa, porque é a segunda casa, é a casa dele, e para isso nossa estrutura está disponível para isso. Temos também aí a conexão do Wi-Fi disponível para os cooperados. Mas, sobretudo, o que nós preservamos e buscamos muito nessa estrutura é o relacionamento muito mais próximo, muito mais efetivo. Essa aqui, que está sentada à esquerda, é a Grazi, lá de Chapecó. E lá no canto, a Roberta, nossa diretora executiva, com 2 cooperados de Chapecó,
mostrando essa proximidade. Isso foi naquela época, 2018, se não me engano, 2019 no máximo. Nós estivemos lá para os eventos assembleares. E isso mostra muito essa conexão, essa proximidade também, que a estrutura física, ela comunica, e ela precisa também estar muito mais livre, mais próxima das pessoas, e essa proximidade que nós buscamos a partir daí, porque a gente acredita muito que a principal conexão não é o Wi-Fi, a principal conexão são as conexões emocionais que a gente gera, e que nós possamos, enquanto movimento cooperativo, gerar cada vez mais um senso, né, de pertencer, de participar, e de muita verdade, de muita lealdade, de muita confiança sendo construída com as pessoas que interagem conosco no dia a dia, para que a gente engaje elas a partir dessa lealdade e da confiança e da forma transparente que nós temos como modelo de negócio. Seria isso, né? Eu vou agradecer, vou fechar para a gente poder trocar aqui. Acho que eu passei um pouco do tempo aqui, mas fico aberto aí agora às perguntas, às trocas com todos vocês. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Marcos, pode ficar mais 2 horas, meu querido. Como é bom te escutar, cara. Que oportunidade. Estou à disposição. Vou tomar uma minha aqui. Que oportunidade a gente poder te escutar hoje, né? Escutar a fala de um cooperativista na prática, né? O seu discurso é a prática e a gente conseguir evidenciar isso também na sua cooperativa, né? Aquilo, você conseguir resgatar a essência do cooperativismo e trazer para a realidade de hoje, né? O novo normal é a gente discursar e praticar aquilo que a gente discursa, né? E eu gostei, eu gosto de trazer, você falou de confiança, eu gosto de fazer a analogia com os 4 Cs do cooperativismo, né? Eu falo que a cooperação ela é proporcionalmente ao tamanho da confiança que o cooperado possui na cooperativa, né? E os 4 Cs, a gente faz até analogia com relacionamento, né? Que a confiança ela não é dada, ela é adquirida, e existe um processo para isso, né? Ele vai conviver para conhecer. A partir do momento que ele detém esse conhecimento, e esse conhecimento se dá da informação da gestão, né, esse conhecimento, ele passa a confiar. Consequentemente, se ele confia, ele passa a cooperar com esse movimento cooperativista, né? Para a gente fazer um aquecimento, nós já temos algumas perguntas aqui, Marcos. O chat aqui está bombando, né? Tem o Cláudio Vicente participando aqui com algumas interações, o Regilmar. Antes de passar para o chat, tá, pessoal? Eu vou fazer uma perguntinha aqui para o Marcos, tá? E aí a gente abre aqui para a pergunta de vocês, tá? Fiquem à vontade aí de levantar a mão, abrir o vídeo e o microfone para fazer a pergunta, ou eu mesmo faço, tá bom, pessoal? A minha pergunta, inclusive, pessoal, tem um livrozinho aqui que eu vou colar essa pergunta desse livro, eu estou... Customer Success. É um livro, eu vou deixar aqui a referência para vocês no chat, tá? Se vocês quiserem, não vou ganhar nada com isso, tá? Com a indicação do livro. É só mesmo socializar um pouquinho de conhecimento com vocês. Tem uma citação do livro, Marcos, que aí eu faço a pergunta logo em seguida, tá? Vou contextualizar ela para dentro do cooperativismo, tá? A dura realidade para os diretores de hoje, os diretores das nossas cooperativas de hoje, é que a cooperativa não terá chances de sucesso se os cooperados não continuarem clientes ou donos e não comprarem mais. Então, a pergunta, Marcos, por que a experiência do cliente se tornou indispensável para os modelos de negócio? Olha, eu diria que é uma questão de ser humano. Isso é mais antigo, né? Que eu acho que toda a origem, né? Se nós olharmos na civilização, inclusive, né? Primeiro essa relação de confiança que você comentou, né? De fato, a colaboração, a cooperação genuína, ela só vem por vínculo de confiança. A gente pode até ordenar, Daniel, coopera lá com o Eduardo, ajuda ele. Pode ser um comando que pode ser executado, mas a colaboração genuína mesmo, ela vai vir pela relação de confiança que existe, né, entre as pessoas. Então, acho que a experiência, né, tem a ver com sentimento, né? É o que eu trouxe no início. Eu vejo isso como sentimento.
é o que as pessoas sentem, é poder viver experiências. O que é experiência? É sentir. Eu vejo que o sentimento presente, e por isso, né, essa questão do como nós precisamos estar atentos a esse novo normal, porque o novo normal não pode ser essa automatização de um sentimento, que um WhatsApp acelera 2 vezes, a gente passa a ouvir um robô ao invés de ouvir a pessoa, né? Então, coisas assim que eu acho que esse sentir no dia a dia que precisa estar muito conectado. E muito sendo feito de dentro para fora, né? Primeiro que começa em nós. Eu preciso me sentir e me perceber. Eu tenho inúmeros desafios no meu dia a dia que eu estou trabalhando para ser um ser humano melhor, comigo mesmo e com os outros. Assim nós todos temos. E se a gente fizer isso, esses pequenos movimentos, trazendo autorresponsabilidade para cada um, a gente começa a avançar no processo, né? A gente conversava hoje à tarde, né? Naquela questão do quanto, às vezes, uma mudança de um formato, de passarmos a nos enxergar como algo mais único, uma grande família do cooperativismo, e não concorrer um com o outro, aquele negócio todo. Se a gente conseguir mudar o pensamento, a forma e a atitude de uma pessoa, essa pessoa, às vezes, pode potencializar, mudar mais 200, 300, ou mais uma, né? E essa uma leva a mais uma. Então, acho que, assim, de forma assim, para mim, na minha simplicidade, experiência tem a ver com sentimento, tem a ver com o que a gente consegue gerar de conexão com as pessoas, consigo mesmo, e procurar fazer sempre o melhor com todos, né? Sendo cooperado ou não, sendo ser humano, acho que isso é o ponto principal, né? Que a gente possa levar isso. E poder superar, acho que a cultura que, por exemplo, a gente tem, né, dentro das cooperativas, é fazer o melhor sempre, todas têm, né? E que a gente possa fazer o melhor sempre, não desvirtuando daquilo que a gente entende que é o normal, porque todo mundo faz. Quem sabe esse não seja a experiência, o sentimento que a gente precisa gerar no nosso cooperado, porque se o sentimento que a gente pode gerar se a gente for igual ao que o mercado bancário, por exemplo, faz no cooperativismo de crédito, falando aqui, ou numa empresa mercantil, também dá para comparar. Se nós gerarmos o sentimento de que é a mesma coisa, a experiência dele está sendo... Qual é a experiência? Ele está sentindo que é a mesma coisa. Então, é o sentimento. Eu acho que muito é o sentimento. E esse é o desafio de nós podermos nos conectar, né? Fazendo primeiro, assim, aquilo que a gente veio para fazer. A lealdade tem a ver com aquilo que nós prometemos fazer. Os pioneiros prometeram para eles mesmos que eles queriam mudar o comércio naquele local, naquele momento. Eles queriam, sim, resolver o problema da fome, da desemprego e tal. Mas no livro, inclusive, fala isso. Eles queriam mudar a realidade da forma como o comércio funcionava. Eles queriam vender a luz do dia, vender de forma transparente. Isso é gerar sentimento, gerar confiança, gerar conexão. No fundo, a experiência, né? A confiança é um sentimento que é uma experiência. Pô, confiei, me superou a expectativa. Pô, que legal, é isso que a gente precisa buscar no dia a dia, sempre fazer além, né? E é o que, por exemplo, a Disney faz muito isso. Consegue superar e não se contenta com um cliente satisfeito. A gente não pode se contentar também com um cooperado que está satisfeito só, né? É ir além, é um inconformismo positivo, assim, né? Dessa autoexigência nossa de sermos muito leais a fazer o melhor. Acho que é isso. Bacana, Schuster. Marcos, vamos começar com as perguntas do pessoal, tá? O tempo está um pouquinho curto, mas vamos lá, pessoal. Para mim está tranquilo aqui. Até meia-noite aí. Até meia-noite está bom, né? Tá ótimo. Ele trouxe até um tema, o Regilmar, ele traz até a temática que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Um pré-aquecimento, né? Questão das sobras, né? Ele fala o seguinte: a busca cada vez, né, maior de gerar essas sobras, né, por parte das cooperativas ou por parte das suas lideranças, para depois devolver para o cooperado, faz sentido, né? Se a sobra é gerada pelo cooperado, né, de que adianta tirar dele para depois devolver, né? Serve apenas para distanciar as cooperativas umas das outras provavelmente distanciar do quadro social, né, gerando competição sistêmica
aí é o distanciamento entre as co-irmãs também, né? Onde a concorrência se acirra, né? Por exemplo, na minha cidade, né, Viçosa, a gente tem 5 Sicobis, né? Imagina se vem mais uma Sicredi, se vem mais um sistema Ailo, se vem outros sistemas, Cressol. Então, como que é essa concorrência? Se acirra ainda mais, né? Bom, aí a pergunta, né? Essa busca por sobras, né? Faz sentido a gente tirar do cooperado para depois devolver para o cooperado? Também é um modelo, né? Cada cooperativa define o seu. Nós entendemos assim que primeiro a busca tem que ser todo aquele processo de buscar internamente pela liderança com os colaboradores o melhor para o cooperado, o melhor para os colaboradores, para todos. Buscar solução, entregar isso de forma leal, com confiança, e nós acreditamos e temos dados que mostram que o resultado financeiro vai vir como consequência. Porque nós precisamos do resultado financeiro, né? A gente precisa, sim, gerar resultado, mas o que nós fazemos também enquanto Transpocred, e é o exemplo que eu comentei à tarde, falei há pouco também do Pix, por exemplo, nós optamos nesse momento, e a tendência é que a gente mantenha a isenção, por quê? Seria mais fácil, né, a gente começar a cobrar, porque todo mundo está cobrando, né? Mas para nós acaba sendo um elemento que estimula, inclusive, com que a gente busque cada vez mais que o cooperado que hoje não está movimentando conosco, como poderia, que passe a movimentar. Porque não, na medida que ele contratar, às vezes, uma operação de crédito, um consórcio, um seguro, cartão, previdência, fizer conosco, ele vai economizar, a tendência é que economize muito, ele vai ganhar mais. A cooperativa, sim, ganha uma parcela do serviço, mas não da tarifa direta, mas ganha pelo serviço, pelo relacionamento. E esse é um ciclo que a gente acredita muito mais virtuoso, né? Que gera um crescimento de resultado financeiro, mas que não distorce essa visão, né? No sentido de implementar pacote de serviços, tarifas, PIX, como para nós a gente optou em não fazer, né? E nós vamos buscar sempre, pode ser que um dia a gente tenha que fazer, né? Mas a gente vai fazer o possível para continuar mantendo isso, né? E tem dado muito certo. Nosso resultado também financeiro ele vem aumentando. O ganho que o cooperado tem ao longo do ano por economizar ou por ganhar mais quando ele tem uma aplicação financeira e trazer para cá também, comparado com os bancos. Então, esse é um mecanismo que a gente tem acreditado, tem atuado muito nisso e tem tido resultados que comprovam, né, que sim, dá para fazer resultado financeiro também, mas fazendo isso da melhor forma possível, tratando o associado ou cooperado como sócio mesmo, não enchendo de tarifa, né, enchendo de custo e deixando ele ao longo do ano economizar, né? Porque esse dinheiro que ele economiza, ele já pode usar para outras coisas, outras necessidades do dia a dia, então não tem por que ficar onerando, cobrando um monte de tarifa para dizer que a gente vai, ao invés de dar 10,7 milhões, a gente agora ganhamos 42, porque aí pode ser que a gente esteja no ego também, né? Então a gente não quer estar no ego, né? A gente quer criar esse ecossistema cada vez mais fortalecido, ficar no cooperativismo mesmo, sendo feito, né? Com resultados, sim, mas como consequência, né? Não como principal objetivo. É uma temática que precisa ser bem debatida ainda, né, Marcos? A gente percebe que a gente precisa de evoluir um pouquinho nesse sentido, né? Bom, obviamente, né, não tem certo, não tem errado, né, pessoal? É uma reflexão que a gente tem que incorporar o que faz sentido para a cooperativa hoje, né? Pessoal, quem puder aí abrir as câmeras, né, fiquem à vontade aí, que a gente já vai aproveitando, né, Dudu? Tirando os printzinhos da tela para a gente poder depois criar as nossas artes, né? Alguns recados paroquiais, tá? Quem tiver alguma perguntinha na manga aí, guarda aí, tá? Eu vou deixar um espacinho ainda para poder fazer mais perguntas. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Uma pesquisa de satisfação para a gente avaliar o evento, tá? É uma jornada, foi o mês inteiro, né, Dudu? Muito suor, muitas lágrimas, mas muita vontade de fazer acontecer dentro do cooperativismo, né? O cooperativismo só vai mudar se cada um de nós ceder aí 1% de energia para poder transformar o cooperativismo, né? Poder dedicar um pouquinho. Se a gente dedicar aí 1%, eu acho que a gente vai conseguir transformar. Se a gente dedicar 10%, opa, que impacto que a gente vai gerar.
Se a gente conseguir trazer 250%, nosso cooperativismo agradece. Então, o que cada um de vocês pode ceder para o cooperativismo hoje, né? Hoje, eu e Dudu, a gente está cedendo aí 550%, a gente está ligado aí na rede elétrica, engajados aí de transformar, e encontramos pessoas como a gente também, o Marcos aí, obrigado novamente pela sua disponibilidade, ceder parte do seu tempo, assim como cada um de vocês, né? Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, estar aqui conosco, buscando conhecimento, trocando ideias conosco, para que a gente construa um cooperativismo melhor, tá? Eu vou deixar aqui a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, levante a mãozinha ou pode abrir o microfone, obviamente sem briga, tá, pessoal? Um de cada vez. Abram aí a câmerazinha de vocês para a gente se conhecer também, se ver um pouquinho também, né, Schuster? A gente gosta muito do contato, né? Eu estou doido para ver aí, eu não estou visualizando alguns. Eu tenho aqui o pessoal da Sicredi Noroeste, tem a Vera está aqui presente, o Edson também, a cooperativa onde eu iniciei, ela até colocou no chat ali que na época, não dá para dizer que eu fui gestor, eu não gosto muito, eu fui colega dela na agência Independência, então, muito legal, o Edson também, né, está presente, né, parceiro, falei com ele ontem, e, pô, conseguiu aí se fazer presente, então, obrigado a vocês, da minha cooperativa de origem, né, e o pessoal da Transpocred, que está aqui também, né, tem uma galera, a Roberta vai tá com o microfone aberto aí também, acho que vai ter que falar um pouco, né, porque ela também traduz muito essa questão do servir que a cooperativa tem o Rony, tem o Renner, o Charles, estou com medo de esquecer alguém, e o Cláudio Vicente também está aqui, né, meu parceiro também, nessa jornada, que também nos ajudou muito, né? É cooperado também, né? De várias cooperativas, comentei há pouco, né? Para ver que o Cláudio é um exemplo que não tem problema nenhum se cooperar em várias cooperativas. Então, a gente precisa dizer para o cooperativismo, para as cooperativas que estão brigando entre elas, que não tem problema, pode ser cooperado no Sicredi, no Sicob, no Sistema Ailos, na Unicred, não tem problema, a legislação não impede, isso é positivo, deixa a pessoa se cooperar em todos os lugares, e saber o que é melhor para ela utilizar em cada cooperativa. Esse é o ponto, porque isso é a solução. É aquilo que é melhor para a pessoa. Então, a gente precisa olhar muito para esse olhar e levar adiante esse olhar. Pode ser uma questão meio utópica, mas isso aqui me parece que é a nossa essência viva e a gente precisa ir à frente com isso, né? Então, por favor, aí, abram as câmeras, falem. Estou com saudade de ouvir o pessoal aí. E os que eu não conheço pessoalmente, vi muitos comentários aqui também, muito bom estar com todos aqui. Tem uma pergunta, se não me engano, Daniel, que ficou ali no ar, está no chat, eu vi há pouco, sobre a questão de crédito aprovado, se faria sentido. Eu não consegui localizar agora, se puder me ajudar. Sim, o Regimar também. A implantação de crédito para assessorar o cooperado na aquisição consciente do crédito, né? E o pós-crédito, para avaliar o quanto foi adequado ou não a concessão, né? Poderia fazer diferença no mercado? Eu acho que é uma boa pergunta, porque é legal que tem o olhar do antes e do depois, né? Poder olhar para isso. A gente tem linhas, por exemplo, que podem servir até como referência, né? De repasses, inclusive de microcrédito, né? Que até tem um processo de acompanhamento posterior que é exigido, né? Mas e se não fosse exigido? Se nós passássemos a fazer esse olhar de forma pós-concessão para avaliar, então, muito boa pergunta, acho que pode ser mais uma prática muito conectada com a nossa forma diferente de fazer e, de fato, prestar uma consultoria junto ao nosso cooperado para a melhor utilização possível do recurso para ele, né? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tem mais um cooperado nosso aqui, o Tiago Barros também, da OCB. Obrigado aí, Tiago, também pela participação. Tiago atua diretamente no ramo crédito aí no Brasil, aí a gente tem conversado algumas vezes, se tornou nosso cooperado também pelo engajamento dele ao cooperativismo e também ao segmento de transportes, e está junto nessa nosso desafio aí. Só para constar, viu, Marcos? Foi a única vez durante todo o mês que ele apareceu com a câmera aberta, viu? Ele é muito seu fã. Não, é que eu sou fã dele, eu pedi para ele abrir, entendeu? Fui eu que pedi para ele abrir.
Estou falando aqui do off com ele aqui, só hoje. Eu acho que tem muito Ô, a ver com você, viu? Eduardo, detalhe que ele foi o primeiro, aí eu encorajei, liguei também, ele que puxou aqui. Não, Thiago. Também é uma honra estar aqui presente e vendo essa forma, como nós estamos olhando para o cooperativismo, independente da bandeira. Eu acredito muito que nós temos um grande potencial de nos ajudarmos no dia a dia, né? Nessa bandeira Somos Coop, e começa por cada um de nós, né? Levando isso para as nossas equipes, para as pessoas, a gente também olhando com muito carinho, independente do sistema, parabenizando o cooperado quando ele já faz parte do cooperativismo, e absorvendo aquela fatia que o Marcos trouxe, né, que ainda é enorme, é muito que a gente ainda pode fazer. E eu acredito que começa por cada um de nós, né, tratando isso com as nossas equipe, acreditando, tratando isso com verdade e levando isso adiante. Então, é emocionante sempre, né, quando a gente fala do cooperativismo dessa forma, respeitando a essência, como o Marcos resgatou a história, a lealdade. E muito obrigada, Marcos, por trazer isso de uma forma tão extraordinária. Uma honra trabalhar contigo. E eu só quero agradecer essa oportunidade, tá bom? Obrigada. E o nosso time também que está aqui, né? Ó, também com a câmera ligada. O Renner também abriu, viu, Marcos? Sim, abriu. Charles. O Cláudio, que é do nosso time, né? Cláudio Thiago também. O Charles voltou de férias hoje, inclusive, já está aqui presente, né? Isso tudo por livre, espontânea hora extra. Vontade. Né? Não, esse pessoal é muito engajado mesmo. Obrigado também, Roberta, né? A Roberta é uma referência importantíssima para a cooperativa, para a Transpocred, para mim, né? Que enquanto ser humano também ela me ajudou muito. E aí temos vários aí colegas também que me ajudam no dia a dia, me fazem ser uma pessoa melhor. Rony, Renner, Charles, que estão aqui, além da Rô, o Cláudio, quando eu interajo também, né? E, enfim, né? Acho que obrigado mesmo, e a gente está nesse desafio para levar adiante e honrar essa história, né, Roberto? Bom, pessoal, infelizmente, Acabou. está acabando. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso evento, pessoal. É uma satisfação poder contar com vocês aqui, com o Thiago, mesmo agora ele aparecendo, né? Mas ele acompanhou os outros dias. Aquela coisa, né? O online não dá para saber se a câmera está fechada, o que está fazendo lá do outro lado, né? Mas agradecer a cada um de vocês, a presença de vocês. Marcos, gostaria de deixar aí 2 minutos para você fazer as considerações finais para a gente encerrar o nosso evento de hoje. Só agradecer mesmo, né? Agradecer você, o Dudu aí pelo convite, dizer que estou junto sempre, né? A gente está junto em busca do mesmo propósito, né? De fortalecer o cooperativismo, sim, de crescer, de desenvolver, mas que a gente mantenha as raízes, né? Mantenha essa essência viva. E agradecer a todos que participaram aqui, né? Nessa noite, dedicaram esse tempo. Aos que vão assistir, que estão assistindo depois, né? Porque esse conteúdo vai ficar disponível também. A gente sabe que a rotina, o dia a dia é desafiadora, tem a ver com o que a gente conversou aqui, inclusive, né? Então, a gente precisa cuidar muito disso e desejar que todos vocês, os seus familiares, se cuidem, permaneçam bem, sejam muito felizes, né? Possam viver cada vez mais o momento presente e que possam continuar ouvindo o WhatsApp em uma vez e, de vez em quando, em 0,5, né? Para poder sentir bem o que a pessoa está falando, como é que a pessoa está respirando, porque isso pode ser relevante, muitas vezes, para poder até ajudar. Tá bom? Obrigado, até a próxima, até breve. Obrigadão mesmo. Obrigado, Marcos. A Jéssica, ela participou do Somos Líderes comigo, da primeira turma, ela está lá. Estou atenta, mas eu estou fazendo a janta. É isso aí, provavelmente o Thiago deve ter se enquadrado num desses pontos, né? Mas é assim mesmo, pessoal, que bom que está ainda conseguindo acompanhar e se desdobrando, né, para conseguir dar conta de tudo isso. Sim. Pessoal, vamos tirar nossa foto oficial aqui do evento. Por gentileza, quem ainda puder
tiver a disponibilidade de abrir a câmera, por gentileza, abram a câmera aí para a gente fazer a foto oficial do nosso evento. Só para o registro, viu? Enquanto o pessoal abre, o Daniel, o Thiago está mais para experimentar, gente, do que fazer. Eu ia ficar calado, né? Mas, de toda forma, vou comentar aqui. Parabéns, primeiramente, aos organizadores do evento aí, Daniel, Eduardo, aí, pelos eventos. Não consegui participar, vou assumir de todos, não tive como mesmo. A batalha é complicada. Marcos, brilhante sua fala, cara. Já te conheço já há algum tempo, a Roberta também. E só um recado rápido, Daniel, sei para você não puxar minha orelha, eu acho que aqui fica uma reflexão sobre a questão de as fronteiras devem ser ultrapassadas e a Transpocred, mesmo estando no sul do país, consegue atender com uma efetividade, com um zelo, com um cuidado incrível. Eu que sou associado da Transpocred, aqui em Brasília, eu falo, eu tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa família Transpocred e ver aí, ó, o engajamento. Vocês que ainda não fazem parte, que não conhecem a fundo a cooperativa, experimentem. Bata um papo aí. A Roberta, a primeira vez que a gente conversou, né, Roberta? Foi só uma tarde toda, né? Sobre o cooperativismo. E aí fica aqui meu parabéns, tá? Orgulho, felicidade imensa aí pelo que foi dito aqui. E a vocês, tá? Eduardo e Daniel aí, por essa organização, por essa provocação. Organização do quadro social é a sustentabilidade do modelo. Não é apenas uma área, não é apenas um conceito, é a essência do cooperativismo trabalhada no dia a dia, com atenção à necessidade, ouvindo o associado. Parabéns pelo evento. Obrigado, Thiago. Essas palavras nos faz trabalhar um pouquinho mais, né? Hashtag SOQS 2022, né? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Marcos, grande abraço a cada um de vocês. Meu muito obrigado pela essa jornada que nós passamos esse mês de julho. Espero que tenha gostado.